Você sentiu um pouco do preconceito, pode ser. Assim, e, ao mesmo tempo, quando a gente fala de sexo, orgasmo, a gente está falando de absolutamente uma das coisas mais comuns e, com certeza, promotoras da vida. Por que na sociedade atual o sexo ainda é tabu? Olha, assim, existem vários fatores, né? Então, Uhum. terminando de responder a tua pergunta, Uhum. eu fiz sim ali, tive um momento de não aceitação dos meus pais no Uhum. sentido do trabalho, mas sim, eu nunca pensei em desistir porque eu gosto de desafio. Então, uma das particularidades minhas é gostar de desafio e contra a maré. Todo mundo está nadando a favor da maré, eu vou contra e, óbvio, quando eu tenho um chão para pisar. Então, assim, eu tenho a certeza, a convicção daquele futuro que eu vislumbro lá na frente, eu vou. Então, é isso. Eu Uhum. nunca pensei em desistir. Já passou, assim, por perrengues, igual ele passou também. Mas não, fui Você à vai meio que frente. tendo reconhecimento, né? Conforme você É, vai crescendo, você vai mostrando para as pessoas que aquilo ali você tá apto para fazer, você tá crescendo, você tá conseguindo isso. conquistar. Aí que o pessoal vai É. meio que entendendo e vai te apoiando. No começo até alguns amigos assim, até, mas só que você vê que, pô, às vezes um pouco pode-se dizer assim, meio que superficial, né? Tipo, o cara, vai lá, não, faz, tal. Mas só quem tá ali mesmo, só você ali mesmo para Dia saber após dia, o sabe? perrengue que você vai passar, tudo que você vai ter que conquistar, batalhar. É Sim. bem isso aí. Então, assim, é fantástico. Eu gosto muito do desafio e vou em frente. Qual foi a tua pergunta mesmo? A gente estava falando do porquê que o sexo ainda é um tabu. Sim, é um tabu por causa de fatores. O mais antigo dos Uhum. fatores é religião. Então, religião, toda aquela questão cultural dentro de uma organização religiosa, e todo mundo tem sua particularidade, né, de fé, e isso ainda hoje interfere na sua postura frente à sexualidade. Outra é pela questão que na criação a sexualidade sempre é errada. Então, a Uhum. criança que está descobrindo o seu corpo, deixando bem claro quando eu toco nesse ponto, não sou a favor de libertinagem com criança menor de idade, nada a ver, tá? Mas já teve vezes de eu falar isso e não foi bem interpretado. Então você está Uhum. achando que tem que estimular a criança precocemente? Não. Deixando isso, eu sou contra. Eu sou muito tradicional quanto o assunto é sexualidade dentro de menor de idade. Acho que tudo tem que ser como tem que ser, de acordo com o desenvolvimento da criança, a maturação sexual ali e a descoberta natural dela com ela mesma, dela com pessoas da mesma idade, mas não com adultos. É isso. Bacana. Tá? E, então, assim, a questão de criação também manda muito. Então, a pessoa que foi criada num regime muito rígido ali com seus pais ou mesmo seus responsáveis sendo muito fechado com relação à sexualidade, isso molda a pessoa dentro do aprendizagem. Sexualidade é como essa caneca, onde você vai inserindo as suas vivências e aquilo que você aprende sobre o tema. Deixando também aqui que a gente não tem uma educação sexual no Brasil. Esse é um ponto muito negativo perante outros países que têm isso. Por exemplo, tem países como a Holanda que é tranquilo a questão da sexualidade lá, existe essa não como uma questão de educação dentro de escola, mas uma educação por parte dos seus familiares, pais mesmo. E tudo é muito incrível naquele país, por um exemplo. Tudo transita bem Uhum. e nada é tabu, por um exemplo. Só que não há libertinagem, pelo contrário, a lei é bem rigorosa quanto a isso. Então você vai colocando suas vivências aqui e quando você chega na fase adulta, no término da sua personalidade, você é aquela pessoa. Aquele seu jeitão é aquele. Uhum. E aí, dentro dos seus próximos relacionamentos, a partir da adolescência, vai mostrando quem você é de acordo com aquilo que você aprendeu quanto à sexualidade. Fora o fator criação, religião, também tem o fator social, para se aprovar frente a alguma núcleo de amizades e os iguais que você escolhe. Então, assim, tem aquilo que é trazido enquanto religião, tem aquilo que é trazido enquanto criação que você não escolhe, porque seus pais falam que você tem que ser assim e você, enquanto morar na casa deles, é assim. E tem aquilo que você traz do social, que é aquilo que você escolhe. Então, escolhe com quem você vai se relacionar, escolhe com quem, da forma que você vai se portar frente às suas, de acordo com a sua sexualidade, frente à sociedade. Então, tudo isso faz com que algo seja tabu ou não. Uhum. Em pessoas que não têm isso muito rígido, é bem resolvido quanto sua religião e tudo mais, você tem uma sexualidade fluida. São, por exemplo, as pessoas que têm relacionamento aberto. Entende? Então você tem ali o seu casamento, onde
você tem a fidelidade de sentimento, mas sexualmente você transa com quem você, o casal, bem entender. Entende? Tem aqueles outros que optam por não ser monogâmicos. Então, ambos transitam na sexualidade com ambos e tá tudo ok. E até tem a questão de bissexualidade junto com essa não monogamia, o que torna muito fluido tudo isso. Não estou falando que eu sou a favor ou contra isso. Estou falando que existe, a gente sabe disso. Eu acho que até falar que é a favor ou contra é complicado, Não dá. porque acaba se pertencendo... taxativo. Taxativo, você limita muito. Mas, em contrapartida, a gente falou um pouco sobre a questão da erotização infantil, vamos falar assim. E eu acho que, em tempos atuais, com acesso a conteúdos eróticos muito fácil, e não dá para deixar de passar, eu acho que o entretenimento hoje expõe muito. A gente pega aí letras, TikTok, que expõe, acho que até de forma exacerbada, as crianças. Você acredita que tudo isso tem feito com que o processo de erotização, o processo de amadurecimento sexual ocorra de forma mais precoce? Ou talvez antes da hora? Essa pergunta foi fantástica. Ocorra de forma corroída mesmo. Existe uma... Eu não tenho TikTok. Talvez eu vá para essa rede com muita cautela, falando de tanta, por um exemplo. Num futuro que... Agora que eu estou tendo um pouquinho de tempo depois da faculdade para poder fazer isso. Mas, de verdade, eu acredito que lá tem muita coisa errada, assim como no Twitter tem muita coisa errada. São redes de conhecimento. A gente sabe que tem uma rede aberta, não é family friend, que nem Instagram e outras redes. Então, assim, eu acredito que não deva deixar, os pais não deveriam deixar seus filhos, e isso daí eu estou sendo taxativo mesmo, com relação a TikTok e aquele outro que eu esqueci o nome. Twitter. Não, o Kawaii. Cara. Kawaii ainda tem algumas regras ali, a maior que o TikTok, mas mesmo assim que não sou a favor dessas redes. Até o Twitter também não sou a favor. Apesar de já ter explorado o Twitter, já ter divulgado lá, mas hoje eu tenho o Twitter lá, você vai ver que não tem exatamente nada. Entende? Não explore essas redes porque eu acredito que tem muita coisa errada. Respondendo a sua pergunta, está corroído ali dentro. Tem músicas de duplo sentido, tem crianças dançando de forma erotizada. Essas dancinhas não levam ninguém de nada a lugar nenhum, só expõem a criança e os seus familiares estão ali. Ah, meu filho está com tantos seguidores. O que é seguidor, gente? O que era a quantidade de seguidor que a gente tinha, por exemplo, no Orkut? Não sei se é da tua época, mas é da minha. E de repente o Orkut sai fora do ar. O que é o Orkut hoje? Então não acredito que deva as crianças estarem expostas ali e os pais deveriam ter um controle maior. Assim como você disse que tem a rede social ali, a web aberta de forma escancarada para as crianças, mas existe todas as empresas como o Google, por exemplo, coloca ali um controle dos pais. É só os pais começar a usar. O Windows tem isso. Então, todas as redes, Microsoft no caso, tem ali como travar as crianças para não ter acesso à rede aberta. Para que você vai dar acesso a toda a internet para a criança? Não acredito. O pai deve, aniversário por aniversário, ir lá e ajustar a idade atual da criança e deixar aquele conteúdo ali.